Meus irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, Senhor. O Teu povo se reúne nesta noite para Te louvar, para engrandecer, para bendizer o Teu nome. Nesta hora iremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha usar uma vez mais o Teu servo, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, que nós venhamos estar atentos para ouvir o que o Senhor quer falar conosco através da Tua palavra. Continue abençoando a Tua igreja e continua conosco para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, nessa noite, com grande alegria, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma satisfação, um privilégio poder estar de volta a esta igreja aqui em Mineola pela terceira vez e desta feita podendo cooperar neste trabalho tão importante que é a primeira festividade, o Congresso do Círculo de Oração. Sinto-me extremamente honrado, consequentemente, grato a Deus por essa honra e por esse privilégio. Estou feliz também por poder rever aqui amigos, ser recebido mais uma vez pelo pastor Bruno, que nos recebe tanto na cidade de Bridgeport quanto aqui em Mineola, está nos recebendo, a minha família. É uma alegria muito grande poder revê-lo e também ser recebido aqui pelo pastor Denis, que está responsável por esse trabalho. Agradeço a Deus pela vida de todos que, de uma maneira ou de outra, têm se esforçado e apoiado esse trabalho, que se envolveram para que fosse possível também a nossa estada aqui. Por isso faço menção também da vida do irmão Afrânio, que foi uma ponte também nos abençoando, ontem nos dando atenção, ali nos buscando no aeroporto, a irmã Paula, que nos recebeu ali em sua casa, uma recepção muito preciosa, que eu quero aqui deixar externado também a nossa gratidão. Deus abençoe a todos de uma forma especial. Pastor Bruno já citou, nós servimos a Deus ali em Vila Velha, estamos há alguns anos pastoreando uma igreja em uma região não tão fácil daquela cidade, digo no que tange a questão de carência, de dificuldades, mas o Senhor tem nos ajudado a, de alguma forma, como igreja de Cristo, fazer a obra do Senhor e marcar o reino de Deus naquela região. O Senhor tem nos abençoado, tem sido conosco, o pastor Bruno também já teve o prazer de estar lá, e espero que possa voltar em breve lá para nos socorrer também, viu? Passar a Macedônia e dar uns glória lá conosco. Por falar nesse trabalho, irmãos, já para encerrar aqui as minhas palavras preliminares e ler o texto, nós estamos com um projeto ainda para este ano, no mês de setembro, de realizarmos um trabalho de caráter missionário na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Mas aqui não tem nenhum mineiro, será que tem? Tem? Ah, tem mineiro aí, ó. Em setembro estaremos, se permitir o Senhor, mais uma vez, retornando, depois de já termos ido mais de 10 ocasiões, a esta que é uma das regiões mais pobres do Brasil. Quem conhece um pouco aquela região sabe muito bem que tem sido até chamada, e foi fruto de alguns documentários, reportagens de televisão, tem sido chamada de África brasileira. É uma região realmente muito carente de recursos de todas as espécies, principalmente, é claro, carente de Jesus, carente do Evangelho, carente da Palavra de Deus. Estaremos indo lá permitindo o Senhor para realizar também trabalhos evangelísticos e de ação social, que é muito necessário naquela região. E, até o fim deste ano, também um trabalho no extremo sul da Argentina, onde temos missionários da nossa igreja, na cidade de Santiago del Estero, uma região também muito carente, e também pretendemos ir até lá. Porque estou falando isso aqui, porque eu trouxe comigo do Brasil algumas Bíblias e alguns livros. Se os irmãos quiserem nos ajudar neste projeto, basta adquirir um desses materiais, que ao final estaremos ali expondo, várias Bíblias de estudo, Bíblia de estudo Scofield, da Mulher, Pregador, Shed, são 10 Bíblias de estudo que trouxemos. Se você nos der aí, puder,
uma oferta que seja acima de $50, você pode escolher qualquer uma dessas Bíblias, e os livros ali, uma oferta que você nos der para ajudar nesse trabalho, acima de $10, também nós lhe abençoaremos com um desses livros. E de alguma maneira você estará sendo um canal de Deus para nos ajudar neste projeto evangelístico, nessas regiões que estamos nos propondo aí. Dito isto, sem delongas, você que trouxe seu exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abra comigo no primeiro livro da mesma, livro do Gênesis, capítulo de número 15. Livro do Gênesis, capítulo de número 15. Estarei lendo alguns versículos a partir do primeiro, e eu vou citando para que os irmãos da igreja acompanhem. Já peço de antemão que, ao encerrar da leitura, os irmãos possam manter as suas Bíblias abertas e apostos, pois necessitaremos para a compreensão desta palavra. Gênesis capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e quantas estrelas se as podes contar? E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. 17 e 18 para encerrar. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: À tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Amém. Os irmãos, por favor, estejam com a Bíblia aberta. Nós vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Bem, irmãos, o tema que foi proposto para esta primeira festividade, obviamente não está registrado no texto que acabamos de ler, de Gênesis capítulo 15, mas sim está registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33 e versículo 3. Texto este que nós já lemos e fizemos menção na leitura introdutória, abertura deste trabalho. Talvez alguns irmãos possam pensar, se temos um tema que está posto em Jeremias, por que razão fora lido um texto alusivo à vida e à trajetória de Abrão? Peço que você redobre a sua atenção e com certeza logo entenderá a razão de termos feito a leitura aqui em Gênesis, a despeito do texto, do tema, está em Jeremias. Porque quando falamos de Jeremias, nós falamos de alguém que é conhecido
pela maioria de nós como profeta chorão, profeta das lágrimas, dado as fortes emoções que ele não continha quando por ocasião do exercício do seu ministério. Jeremias era um profeta que detinha grandes e fervorosas certezas no que se referia às suas mensagens, mas é alguém que enfrentava constantemente grandes conflitos no exercício do seu ministério. É alguém que verbalizava ousadamente a palavra de Deus, mas tinha o tempo todo que conviver com conflitos interiores, com questionamentos, dúvidas, incertezas, que consumiam e que até muitas vezes o faziam querer pensar em desistir. Não foram poucas as vezes que ele enfrentou corajosamente reis, sim, reis, porque ele profetizou ao longo do reinado de aproximadamente 5 reis, e todos estes ouviram destemidamente Jeremias dizer-lhes: assim diz o Senhor. Não obstante, ter ousadia e coragem para confrontar os pecados destes reis, ele se demonstrava extremamente frágil quando estava diante do Senhor derramando a sua alma, os seus temores, os seus medos, os seus conflitos. No capítulo 33, por exemplo, Jeremias está literalmente preso. Ele está encerrado no cárcere, no pátio do palácio do rei. E por que razão ele estava ali? Por mais uma vez ter sido corajoso e audacioso em confrontar toda a nação, a começar pelo rei, falsos sacerdotes, falsos profetas, por não viverem em conformidade com a palavra de Deus, e por ser fiel a Deus e a sua palavra, Jeremias foi lançado no cárcere. Não foi a primeira vez que ele se viu em situação análoga. Jeremias, em muitas outras ocasiões, enfrentou o desprazer de se deparar com a fúria do povo, com a fúria de falsos religiosos, que o perseguiam, o maltratavam e tinham um desejo ávido de matar-lhe, tirar-lhe a vida, por conta da sua fidelidade a Deus. Por que não lembrar do capítulo 20, quando ele está diante de Pazur? Pazur era um filho de um sacerdote, que também, por ser confrontado pela mensagem verdadeira e uma mensagem de confronto ao pecado, fez com que Jeremias sofresse uma humilhação muito grande diante do povo. Jeremias foi colocado diante do templo, em um tronco chamado de um cepo, ali ele apanha, ali ele é maltratado, ele passa a noite toda com seu corpo exposto ao vitupério, à vergonha, mas quando o dia amanhece, e este mesmo que o prendeu, o maltratou e o humilhou, imaginando que tratando com ele desta forma, faria com que ele retrocedesse ou desanimasse do seu ministério. Mas quando chega ali, ouve dos lábios do profeta: assim diz o Senhor, tu te levantaste não contra mim, mas contra a palavra de Deus, e a ira de Deus virá sobre ti e sobre toda a tua casa. Quando nós lemos a ousadia e a coragem de um homem que foi humilhado durante toda uma noite e ao amanhecer se depara diante daquele que o persegue tentando fazer-lhe calar, dizendo mais uma vez ousadamente a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão, estamos diante de um gigante da fé. Mas no mesmo contexto, Jeremias vai a Deus e diz: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Mostrando o interesse de entregar tudo. Diante dos homens, a ousadia de um leão. Diante de Deus, um frágil Jeremias, o tempo todo querendo parar, querendo entregar, querendo recuar. Portanto, lá está ele no capítulo 33, encerrado no cárcere, tomado de dilemas, tomado de dúvidas, envolto em questionamentos, perguntas sem fim a fazerem. E o que é que Deus lhe diz quando ali ele está? Deus lhe dá a senha para que ele possa sobreviver em tempos de questionamentos sem respostas. Deus diz: clama a mim, e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que ainda não sabes. Perceba que Deus não está chamando Jeremias a um período de clamor quando está indo tudo bem. Ele está no cárcere.
Deus não está falando com Jeremias quando ele está no auge do seu ministério. Ele está mais uma vez, como em outras anteriores, pensando em abandonar tudo, em desanimar e parar de pregar. E quando ele está enfrentando estes conflitos, Deus lhe dá o segredo da restauração da sua saúde espiritual. Jeremias, você quer continuar sobrevivendo e caminhando altivamente nesta terra como um verdadeiro servo de Deus e profeta do Senhor? Então não pare de clamar. É a sua vida de clamor que lhe dará garantia para sobreviver em meio às oposições. É a sua vida de oração constante. É o seu relacionamento contínuo comigo que vai garantir que você permaneça de pé quando todos querem te derrubar. Mas se você estiver constantemente aos meus pés, chorando, se derramando e clamando a mim, eu te darei a força necessária para que você esteja sustentado e continue avançando até o final da sua jornada. Jeremias era alguém que, tal qual eu, você, qualquer um aqui, sabia muito bem de onde foi tirado e sabia muito bem para onde estava sendo levado. Mas o tempo todo ele descobria que o meio do caminho é cheio de interrogações. Nós sabemos de onde saímos, sabemos para onde estamos indo, mas nós nunca sabemos os desafios que temos que enfrentar. Mas para todos os desafios, a resposta é sempre a mesma. Clama a mim. Comunhão, intimidade constante, círculo de oração, relacionamento íntimo e pessoal. Deus está dizendo, você está nessa situação, para você sair dela não é ter as suas cadeias soltas, não é ter as suas algemas soltas, é você ter intimidade constante comigo. Você precisa ser liberto na alma, você precisa ter calmaria no espírito, você precisa ter tranquilidade nos pensamentos, e isso uma simples libertação da prisão não te dará, mas um relacionamento comigo através da oração, através do clamor, através da espiritualidade contínua, é a garantia da sua sobrevivência espiritual. Porém, quando eu vejo a vida de Jeremias, e eu fiz aqui apenas esta introdução valendo-me de Jeremias, quando eu vejo os desafios da caminhada com Deus, que é justamente sobre o que eu quero pregar, e nós já entendemos que para vencer todos os desafios, o segredo é sempre o relacionamento no clamor, na oração. Mas quando eu penso nessa odisseia, esses altos e baixos, esta fé lá em cima, um desânimo, num dia como um leão, no outro dia como um gatinho, um dia um super-homem, super crente, no outro dia querendo abandonar tudo, desanimar. Me vem à mente a história deste que por todos é conhecido como o grande pai da fé. E até tem vários versículos dedicados a ele no capítulo 11 de Hebreus, que é chamada a Galeria dos Heróis da Fé. E Abraão tem um espaço especial dedicado a ele no capítulo 11 de Hebreus, figurando entre os grandes heróis da fé. Nós o chamamos de o grande pai da fé, nós o chamamos de um grande herói da fé. Mas eu venho nesta noite pregar sobre as incredulidades do pai da fé. Eu venho falar sobre as dúvidas do grande herói da fé. Porque de vez em quando, irmão, a gente precisa lembrar que somos cristãos, mas somos humanos. A gente precisa lembrar que servimos um Deus todo-poderoso, mas não tem nenhum todo-poderoso aqui não. A gente serve um Deus que tudo pode, mas somos pessoas que podem tão pouquinho, quase nada. E essa reunião, eu entendo pelo Espírito, é reunião, não dos grandes heróis, destilarem os seus grandes feitos, seus grandes atos, e demonstrarem sua grande força e sua grande fé. Mas é o dia de desnudar-nos diante de Deus e deixar Ele tratar
as nossas fraquezas, Ele tratar os nossos desânimos, Ele tratar as nossas friezas, Ele tratar os pensamentos de retroceder, de abandonar, que eu duvido que não tenha uma pessoa aqui que nunca pensou sobre isso. É difícil que não haja aqui neste ambiente alguém que tenha pensado sobre isso. Pelo contrário, talvez não tenha ninguém que nunca pensou, a maioria de nós já pensou em desistir. E aí eu venho ver a história de Abraão, que no capítulo 15, eu te peço que mais uma vez olhe a sua Bíblia, começa o capítulo dizendo: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão. E a pergunta é, depois de que coisas? Não dá para entender o capítulo 15 descontextualizando. A palavra de Deus vem a Abraão depois de uma série de acontecimentos. Então este evento do capítulo 15 está relacionado a uma trajetória anterior, que nós precisamos entendê-la. Eu não vou ser aqui muito extenso, mas eu quero começar da chamada de Abraão no capítulo 12. Olha que coisa linda quando Deus aparece a Abraão. E aqui me desculpe, de vez em quando nós falaremos Abrão, outras vezes Abraão, e você entende que Deus mudou o nome dele, não vamos ficar apegados a este detalhe, mas você entende. E lá no capítulo 12 o Senhor aparece a ele e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, saia da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, eu abençoar-te-ei, eu engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o versículo 4 diz assim: assim partiu Abrão. Coisa linda, Deus chega para ele e o chama, o comissiona, diz: Abraão, abandone tudo, abandone a sua terra, abandone a sua parentela, abandone a casa dos seus pais, deixe tudo para trás, sai agora aí ainda sem destino, sem GPS, sem saber para onde, mas nessa caminhada comigo eu lhe garanto, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou engrandecer o teu nome. Todos que te abençoarem serão abençoados, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. A partir de ti, Abraão, eu abençoarei todas as famílias da terra. E aí o versículo 4 diz simplesmente: e ele partiu. Isto é um passo extraordinário de fé. Deus o chama, não lhe dá detalhes de para onde ele irá, não lhe dá detalhes do que ele enfrentará. Deus diz de onde ele tem que sair. O destino ainda é incerto, ele não sabe para onde vai, mas a pergunta é: por que é que ele vai? E a resposta é simples: ele não sabe para onde, mas ele sabe com quem ele vai caminhar. E o que mais importa saber não é em que terra eu estou, não é se eu estou perto de casa ou longe de casa, não é se eu estou na América, na Europa, Ásia ou África. A questão é: eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Pode ser no lugar mais pobre ou no lugar mais rico, pode ser perto da família ou a milhares de quilômetros de distância, só não se afaste do centro da vontade de Deus. Esteja onde Deus mandar você estar. É o lugar mais seguro. Abraão, não sei para onde eu vou, mas eu sei quem está me chamando. E ele vai. E aí quando Abraão dá o primeiro grande passo da fé, que é sair no escuro sem saber para onde, mas de mão dada com Deus e caminhando com o Senhor. Ele vai para um lugar e Deus diz para ele parar por ali. Ele para. Ele edifica ali um altar, adora a Deus, ele arma sua tenda. Só que passado alguns dias, não muitos, aquele lugar para onde ele vai, preste bem atenção, orientado por Deus, sofre uma grande fome. Sofre uma grande escassez de alimento. Abraão está onde Deus o mandou estar, mas ele está enfrentando dificuldades, ele está enfrentando prova, ele está enfrentando escassez,
E a gente precisa entender isso. Estar no centro da vontade de Deus nem sempre é ausência de provas. Na verdade, ao contrário, a maioria das vezes estar no centro da vontade de Deus é estar em ambiente cercado de provas, é estar em ambiente cercado de lutas. Dizia eu ainda esta semana na congregação ali onde servimos a Deus, que quanto mais nos aproximamos de Deus, dizia, não se escandalize, também nos aproximamos do inimigo das nossas almas, porque no momento que eu tomo uma decisão de andar em direção a Deus, os olhares do inimigo crescem diante de mim. Se eu digo esta noite, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa de mais dedicação na oração, o diabo vai ficar mais atento. Se eu saio daqui dizendo, a partir de hoje, eu não chegarei até o fim desse ano sem evangelizar e ganhar almas, o diabo vai dar passos na sua direção para tentar te impedir. E eu dizia aos irmãos, não é por causa da oposição que você tem que desanimar ou retroceder, porque se você quer evitar provas, se você quer evitar o inimigo, você também estará evitando a Deus. É melhor estar junto com Deus nas provas e ter certeza de ser aprovado, ser vitorioso, do que fugir delas com medo do inimigo, mas não ter experiência para contar de vida com Deus. Abraão está enfrentando provas no centro da vontade de Deus. Mas são os primeiros passos do pai, o grande herói da fé. E qual é a sua atitude diante dessa situação? A partir do versículo 10 do capítulo 12 é dito que havia uma grande fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito. Abraão vai tentar resolver o problema da escassez que ele está enfrentando, descendo ao Egito. Deus não o orientou a que descesse ao Egito. Deus o orientou a que fosse a esta terra. Mas esta terra está enfrentando dificuldade. Mas Deus mandou ele ficar nessa terra. Mas esta terra está enfrentando prova. Mas Deus mandou ele ficar nessa terra. A notícia chegou, no Egito tem pão. Abraão diz, eu vou lá resolver meu problema. Aí Deus diz, se você vai resolver o seu problema, então eu não posso resolver o seu problema. Mas se você fica onde eu mandei você ficar, eu sou responsável por cuidar de ti e resolver os teus problemas. Abraão está começando, irmãos, entenda isso, engatear na caminhada da fé. Então ele vai tentar resolver os problemas usando expedientes humanos, terrenos. Ele desce ao Egito. No Egito ele não arma tenda, não. No Egito ele não edifica altar. No Egito não é lugar de edificar altar. No Egito ele age como um mentiroso. No Egito ele age como um verdadeiro cidadão do Egito. Ele quer sobreviver lá no Egito e está vivendo como um cidadão do Egito. E Deus o chamou para ser um referencial de Deus na terra, não para imitar os pecados do Egito. A bondade e a misericórdia de Deus o alcança, o livra. Ele sai do Egito, você conhece a história, precisamos correr. Mas quando ele sai muito rico. Olha que interessante. Ele sai levando muita riqueza do Egito. Talvez você diria, opa, então valeu a pena. Foi uma falha, um pecado, um pequeno equívoco. Ele foi ao Egito, saiu e saiu rico. Mas aquela riqueza, quando entrou na casa dele, começou a provocar divisão no meio da sua própria parentela. Não havia mais comunhão entre ele e seus familiares. O dinheiro entrou por um lado, a comunhão saiu pelo outro. As riquezas do Egito entraram por um lado, a comunhão familiar foi embora por outro. E sabe qual foi a promessa de Deus no capítulo 12 quando chamou? Eu te engrandecerei. Não é o Egito que te engrandecerá. Eu, Senhor, te enriquecerei. Não é o Egito que te enriquecerá. Se você abre mão da riqueza que eu tenho para te dar, para angariar as riquezas do Egito, essas riquezas na sua casa não terão a minha bênção. Abraão levou a riqueza do Egito e junto com ela um grande problema. Ele precisa se dividir. Ele vai para um lado, Ló vai para o outro, você conhece. E nessa escolha, Ló então decide ir para a região de Sodoma e Gomorra. Ele olha bem e vê aquela
região é bonita, os terrenos ali são férteis, eu entrarei lá com a minha riqueza, em pouco tempo a multiplicarei e ficarei mais rico. Abraão entendeu a chamada de atenção de Deus. Ele escolhe um lugar árido, um lugar seco, um lugar pedregoso, porque enquanto Ló está pensando em multiplicar a sua riqueza, Abraão está pensando em multiplicar intimidade com Deus, está pensando em multiplicar comunhão, está pensando em multiplicar relacionamento. A nossa caminhada da fé, irmãos, naturalmente cometeremos erros, mas não é natural repetir sempre os mesmos. Abraão errou, mas aprendeu a lição. Agora Ló é preso, é cativo. 4 reis se levantam contra 5 e nesta batalha Ló é levado preso. A notícia chega a Abraão. Abraão então reúne um grupo para ir buscar Ló. Já estamos no capítulo 14. Isso aqui é contextualização para entendermos o 15. Quando Abraão vai com este grupo de 318, vence aquela guerra, liberta Ló e todos com ele que estavam. Olhe bem aí na sua Bíblia, capítulo 14, a partir do versículo 18. Olha o que acontece depois desta grande vitória que Deus concede a Abraão sobre aquelas nações confederadas que haviam levado sequestrado o sobrinho de Abraão, Ló. É dito assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Opa, estamos falando de ceia, comunhão com Deus. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E o que ele fez? 19 diz: abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E continua o sacerdote imprecando uma bênção sobre Abraão no versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão, olha a fidelidade. Fidelidade, deu-lhe o dízimo de tudo. Agora veja a proposta no versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, olha a proposta, a mesma que ele enfrentou lá no Egito. E eu disse, é natural errar, é antinatural repetir os mesmos erros. O rei de Sodoma disse, Abraão, dá-me as minhas almas, e a fazenda, a riqueza, fica para ti. Olha a resposta de Abraão no versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, fiz isso aqui, ó, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até uma correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Para quê? Para quê? Para quê? Para que não diga, eu enriqueci a Abraão. Ele está dizendo ao rei de Sodoma, eu não quero uma correia de um sapato, eu não quero nada que é teu, para depois saíres dizendo por aí, que você que enriqueceu Abraão. Eu levantei a minha mão ao Deus do céu, eu errei uma vez, mas não vou errar duas, eu fiz um compromisso com ele, se for para ser rico, quem vai me enriquecer é ele. Se for para ser honrado, quem vai me honrar é ele. Se for para ser grande, quem vai me engrandecer é ele. Não tem acordo com o rei de Sodoma. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão, para eu repor aqui. Agora você já pode entender o capítulo 15. Que coisa linda, Abraão dando testemunho. Saiu de um culto maravilhoso, Melquisedeque, ceia, dízimo. Culto tem que ter ceia, tem que ter dízimo. Ceia que eu digo é comunhão. Nem todo culto que é ceia, mas comunhão, presença, oferta, adoração, renúncia. Abraão termina aquele culto. E aí depois de ter dito não à proposta do mundo, depois de ter dito não às propostas do rei de Sodoma, capítulo 15 começa dizendo, depois destas coisas. Que coisas? O que nós acabamos de dizer do capítulo 14. Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Por muitas vezes, sempre minha atenção foi cativada por essas expressões de Deus. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão.
Abraão disse não para as riquezas propostas agora do rei de Sodoma, e Deus diz, você fez a escolha certa, eu sou o teu escudo, sou tua defesa, eu sou o teu galardão, sou sua recompensa. Mas recentemente, estudando este texto, o que me chamou a atenção foi a expressão, não temas. Por quê, pastor Bruno? Porque quem vê Abraão no culto do capítulo 14 não vai dizer que é um homem que tem temor. Mas Deus olhou para o coração dele e viu. Acabou de dizer não para o rei de Sodoma. Acabou de participar de um culto glorioso. Tomou ceia, entregou dízimo, deu glória, recusou uma proposta tremenda. Mas Deus olhou no coração de Abraão e tinha uma dúvida, um tremor, um temor. E Deus está dizendo, não temas, Abraão. Não temas. Lembra do tema, clama a mim? Isso aqui é uma sessão, se a gente fosse aqui humanizar, é como se fosse uma sessão de terapia, irmão Afrânio. Deus está conversando para que Abraão coloque para fora, porque do lado de fora, aqui no culto como eu, é glória, aleluia, eu não quero nada do Egito, eu não quero nada de Sodoma, meu negócio é com Deus. Mas aí Deus traz ele agora no divã e começa a falar, não temas, põe para fora o teu temor, o medo que está aí dentro, que você não falou para Melquisedeque nem para o rei de Sodoma. E Abraão diz no versículo 2, então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois eu ando sem filhos. O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eu acabei de dizer não para uma proposta tremenda. Mas sabe de uma coisa, Deus? O que eu vou ganhar com isso? O que o Senhor vai me dar? Já tem mais de 10 anos que eu deixei minha casa com a promessa de que ia ter um filho, semente. E olha aqui o que ele diz. Disse mais, versículo 3. O Senhor não me tem dado filho. O Senhor não tem dado semente. Um nascido na minha casa é que será o meu herdeiro. O Senhor não cumpriu a promessa que fez para mim há 10 anos atrás. Eu errei algumas vezes, acertei outras, enfrentei altos e baixos. Mas estou aqui perguntando, Deus. E a promessa que o Senhor fez de me dar um filho? No final das contas será o Damasceno Eliezer, Damasceno, um cidadão de Damasco. Eliezer era o mordomo da sua casa, nasceu na casa de Abraão. Por isso ele diz, o nascido da minha casa é que vai ser o herdeiro de tudo. Eis que veio a palavra do Senhor, no versículo 4 a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Abraão, eu não mudei uma vírgula da promessa que eu te fiz há 10 anos atrás. Você errou, a promessa está de pé. Você acertou, a promessa está de pé. Você cedeu à tentação do Egito, eu não mudei minha promessa. Você disse não diante do rei de Sodoma, eu não mudei minha promessa. O temor está tomando conta do teu coração. As dúvidas te consumindo a mente. As incertezas te paralisando. As perguntas, vou para cá, vou para ali, vou para frente, eu volto para trás. Será que Deus está me vendo? Ele me esqueceu? E o que Ele me disse quando eu estava lá no Brasil há 10 anos? E o que Ele me disse há 20 anos atrás? E o que Ele me disse há 1 ano atrás? Pois nessa noite Ele está dizendo, eu não mudei, eu sou o mesmo, a minha promessa está de pé, não será o Damasceno, tu terás um filho. Era a incerteza que consumia, pastor Bruno, o coração de Abraão. E Deus foi lá futucar ele. Para quê? Para ele botar para fora. É o que ele está falando nesta noite. Este congresso é clama a mim. Coloca para fora. Para de esconder o que está te incomodando. Fala com ele. Ele tem as respostas. Ele tem as soluções. Ele tem a cura. Ele tem o que você precisa. Clama. Clama. Pare de fingir que está tudo bem. Clama a Ele. Ele te responderá. Ele te anunciará. Ele tem o bálsamo. Ele tem o remédio. Ele tem a calmaria. Mas Ele está dizendo, vai clamar quando? Vai abrir a boca para falar comigo quando? Vai colocar para fora as dúvidas, os problemas, as dificuldades quando? Hoje. Hoje é dia. Hoje é dia. Esse congresso está sendo marcado para isso. Abre a boca e fala com Ele. Senhor, o meu medo é esse. Senhor, o meu temor é esse.
Senhor, a minha dúvida é esta. Senhor, a incerteza que me acompanha é esta. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no centro da tua vontade? Será que estou fora da tua vontade? Será que é para dar este passo? Será que não é tempo de dar este passo? Será que é hoje, Baldia? Clama a Ele, a resposta virá. Abraão está entrando em quase depressão. Aquela situação que acompanha todo depressivo, que é o quê? Se tranca dentro de casa, dentro do quarto, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém. Quero aqui ficar na minha. Começa a ir pouco no culto, reúne pouco, só dia de domingo. Vai um, falta outro, fica aquela situação triste, amargurado. Não coloca para fora, não fala nem com Deus. E está lá Abraão, trancado dentro de casa. Velho, olhando uma mulher velha, olha para o Damasceno e fala, só pode ser esse. Como Deus não vai resolver o meu problema, eu vou resolver o problema de Deus. Faz de conta que cumpriu, bota esse Damasceno aí. Faz de conta, Deus, que cumpriu, porque está chato já essa situação, o Senhor falou e até hoje nada. Para não ficar, dá minha herança para ele, faz de conta, tá bom, tá bom. Aí Deus diz, Abraão, vem aqui para fora. Sai daí da sua casa, você está muito trancado aí nesse mundinho. E aí trancado nesse mundinho, você olha para Sara e não vê solução. Você olha para o Damasceno e diz, se a gente ajeitar aqui, dá para fazer de conta que é a solução. Aí Deus diz, vem cá que eu vou te mostrar a solução. Olha para o céu. Está ali, olha agora para o céu, Abraão. É de lá, a resposta vem de lá. Não é olhar para a barriga de Sara, não vai vir de lá não. Ali só um milagre. Não é olhar para o Damasceno e fazer de conta que o problema resolveu. Não é olhar para você e achar que você consegue alguma coisa. Sai de dentro da tenda, olha para lá, a resposta vai vir de lá, ó. Haito, que fácia, Uribicandarabahaia, conta as estrelas do céu. Se você consegue contar, não consegue não, pois eu estou reafirmando a minha promessa. É assim que vai ser a tua descendência. É desse jeito que eu vou realizar na tua vida. Sai da tenda nessa noite. Saia debaixo dessa tenda que você criou de vitimismo. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, o pastor não me vê, ninguém me liga, ninguém manda mensagem. Eu estou aqui sofrendo, passando luta, problema, enfermo, ninguém me vê. Deus está dizendo, vem para cá pro lado de fora. Tem alguém aqui que te vê, mas você não conversa comigo, só sabe para rede social, muro de lamentação, fica lançando indireta para um e para outro. Conversa com aquele que pode resolver teu problema. Vem para fora. Vem aqui. Aí o texto diz, Abraão creu. Ó, começou dizendo, Abraão temia. Aí Deus começou o tratamento, agora está dizendo, Abraão creu. Essa injeção de ânimo que vamos receber nesta noite aqui. Entramos duvidosos, vamos sair crendo. Entramos temerosos, vamos sair crendo. Entramos cheios de interrogações, vamos sair cheios das exclamações. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o lugar das respostas. Para aquele que clama, aqui é o lugar das respostas. Disse mais, eu sou o Senhor. Fui eu que te tirei de Ur dos Caldeus. E te trouxe para cá para te dar essa terra. Eu tenho um compromisso com você, Abraão. Você acha que eu te tirei de lá para no meio do caminho a coisa ficar difícil, eu te abandonar, escolher outro? Eu trouxe, chegou aqui, está difícil cumprir na vida dele, eu chamo outro. Está aqui 80 e tantos anos, estéreo, não vai dar para fazer na vida dele, eu vou chamar. Não, fui eu que te tirei de lá, eu tenho compromisso contigo. Não é porque as coisas ficaram piores do que estavam quando eu te chamei que eu vou te abandonar, não. Eu te chamei, eu tenho responsabilidade. Eu sou Deus. Fui eu que te trouxe para cá. Fui eu que te prometi essa terra. Fui eu que te disse. Abraão não orou pedindo, Deus me dá uma terra. Você não orou pedindo, fui eu que disse que ia te dar.
Você não orou pedindo filho, foi eu que disse que ia te dar. Você não orou pedindo para ser grande, foi eu que disse que ia te engrandecer. Você não orou pedindo para ser rico, foi eu que disse que ia te enriquecer. Você não orou pedindo para ser uma bênção, foi eu que disse que te faria uma bênção. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Vou cumprir. E aí no versículo 9 é dito assim: toma uma bezerra de 3 anos, caminhando para o fim, irmãos. Toma uma cabra, Deus falando com Abraão, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão pega todos eles e traz. E aí ele vai partir tudo pelo meio. Pôs cada um de frente do outro, mas as aves não partiu. O que é isso? Deus está fazendo com Abraão uma cerimônia de pacto que era muito comum naqueles dias. Na era patriarcal fazia-se acordo, não havia cartórios, assinar documento, mas tinha algumas maneiras muito rústicas, próprias da época de se fazer acordos. Uma delas era essa aqui, cerimônia de pacto. Pegavam-se animais, partia no meio, colocava uma banda de um lado, outra banda do outro, e no meio daquele corredor o sangue dos animais. E aí os dois contratantes passavam no meio daquele corredor. A parte que descumprisse o acordo poderia sofrer o que aconteceu àqueles animais. Era como se dos dois passando dissesse: quem descumprir está dando ao outro o direito legítimo de quebrar no meio, partir, matar aquele que falhou na palavra. Deus está dizendo: vamos fazer esse acordo. Pega os animais, parte ele no meio. Coloca a metade de um lado, a metade do outro. Abraão fez isso. Deus tinha falado com ele, mandando sair da tenda. Parece que ainda eram as 4 da manhã, 3, não sei, mas o céu estava escuro, muitas estrelas. O dia amanhece, Abraão faz rapidamente isso que Deus ordena. Só que o que acontece? Abraão está esperando Deus para vir fechar a cerimônia do pacto. Não que Deus precise confirmar nada. Tendo dito uma vez é o suficiente, mas ele está fazendo questão de confirmar por causa do temor no coração de Abraão. Abraão está esperando Deus vir para a confirmação. E aí o que acontece? O texto diz no versículo 11: as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Que aves são essas? São aves de rapina, que estão descendo para comer os animais, que Deus pediu a Abraão para partir, como parte daquela cerimônia de pacto. Mas as aves de rapina querem comer os animais que estão ali partidos. E Abraão vai ter que lutar pela promessa que Deus fez, e agora está comprometido em confirmá-la. Só que Deus também quer ver de Abraão e de cada um de nós esta noite. Porque é muito fácil chegar aqui e ficar reclamando que Deus ainda não cumpriu as promessas. Mas Deus quer ver até que ponto estamos dispostos a lutarmos pelo cumprimento das promessas. As aves de rapinas querem descer para comer, e Abraão tem que enxotá-las. Aqui é um acordo entre eu e Deus. Daqui a pouco Deus chega aqui para a gente confirmar esse acordo. E as aves de rapina estão dizendo: olha, você partiu, era de manhã, já está dando meio-dia e Deus não veio. E ele está lá enxotando, mas ele vai vir, ele vai vir. Ele mandou eu partir e disse que virá. 1 da tarde está dando e Deus não veio. E as aves de rapina estão dizendo: nós vamos descer e comer os animais. Abraão diz: aqui não, eu vou lutar pela promessa, eu vou lutar. A fé que eu não tinha no começo do 15 cresceu. Eu criei e foi imputado como justiça. Deus mandou eu parti em obediência. Ele disse que veio e que vem, ele vai vir. As aves de rapina descem na frente, cuidado. O inimigo desce na frente com uma palavra para tentar arrancar a fé do seu coração. Mas Deus está dizendo: lute pela promessa, porque logo eu estou vindo aí para confirmar. E Abraão está lá enxotando. Dá 2 da tarde, dá 3 da tarde, nada. Dá 5 da tarde. O versículo 12 diz: pondo-se o sol. Abraão lutou até o pôr do sol. Aí diz assim: caiu um sono profundo. O que é isso? Abraão lutou até a exaustão. Quando ele não aguentou mais lutar e caiu, diz o texto ali: eis que um grande espanto e uma grande escuridão caiu sobre ele. E o versículo 17: sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que fazia o quê? Passava pelas metades. Olha a tocha de fogo passando pelas metades.
Abraão lutou até a exaustão, caiu e dormiu. E Deus deixou ele de lado dormindo e Deus está passando sozinho. Não precisa nem passar comigo, Abraão, eu me comprometo sozinho. Eu disse que ia cumprir, eu vou cumprir. Eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Eu disse que ia realizar, eu vou realizar. Deus passa sozinho pelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu passei sozinho pelas metades e confirmo a minha promessa. Eu sou Deus e vou cumprir a minha palavra. Eu convido você a se colocar sobre os pés nesse momento. Eu entendi o que Deus me trouxe aqui para dizer. E eu acho que você entendeu pelo que você ouviu que Deus veio falar contigo. Eu quero orar por pessoas que entraram aqui temerosas. Não é tempo de se esconder atrás de máscara, atrás de nada. É tempo de se expor diante de Deus. Pessoas que entraram aqui com questões, estou falando de crente mesmo, com dúvidas, questionamentos. Até quando, Senhor, até quando? Eu estou te chamando aqui à frente do altar para nós orarmos. Você está perguntando a Deus até quando, você está questionando promessas feitas e ainda não cumpridas. Você está falando com Deus o porquê é que eu estou passando essa situação e até agora nada mudou. Deus está te chamando aqui no altar. Ele quer renovar a promessa na sua vida. Ele quer renovar a sua fé. Ele quer reafirmar o acordo feito com você. Mas para isso você tem que sair do seu lugar. Vem aqui no altar, vem. Vem no altar. Vem no altar para nós orarmos. Se está tudo bem, maravilha. Preguei a mensagem errada, meu Deus, misericórdia. Mas se Deus falou com alguém, venha no altar. É com você que Ele falou, venha no altar. Tem espaço para mais alguém aqui no altar. Você, eu, nenhum de nós aqui somos maiores do que Abraão. Abraão também oscilou na fé. Irmão Afrânio, irmão Tiago, pastor Tiago, pastor Denis, pastores que estão aqui à retaguarda. Abraão também oscilou na fé. Por que eu vou dar uma de bambambam e dizer que nenhum dia eu acordei querendo parar? Por que eu vou fingir que nenhum dia eu acordei pensando em desanimar? Por que eu vou dizer que eu nunca tive dúvida da minha chamada, do que eu tenho feito para Deus? Por que eu vou dizer que nunca passei por incertezas? O grande herói da fé, o pai da fé também teve. Mas o tratamento foi no altar. E Deus está te chamando. Não perca essa oportunidade. Eu não posso estender muito, as horas se foram. Mas imagina eu ter vindo lá do Brasil para trazer essa palavra. E na hora de a gente encerrar, eu orando pela sua vida para confirmar, você ficar se escondendo aí por algum temor, alguma timidez, alguma coisa. Não abra mão desta bênção, não. Venha até aqui para nós orarmos, no nome de Jesus. Cadê você que a sua vida de clamor? Não vou dizer que você não ora, não é isso. Não vim aqui apontar ninguém, dizer que sou melhor do que ninguém, longe disso. Eu vim aqui dizer que talvez a sua vida de clamor não está do jeito que Deus gostaria. Por isso que Ele está te pedindo, clama a mim. Ora mais, me busca mais, clama mais. Cadê você que está tendo dificuldade de levar uma vida de oração regrada, disciplinada? Já teve, hoje tem dificuldade, não importa a razão. Mas Deus está te chamando, venha no altar. Venha receber força, receber renovo, receber graça do céu, fortalecimento espiritual. Aonde está? Você que deseja, que precisa ter uma vida espiritual mais disciplinada, mais firme, almeja mais experiências com Deus. Você mesmo se martiriza quando falha, quando erra e tem dificuldade de se reerguer e continuar a caminhar. E Deus está te chamando, vem, aqui é o lugar da cura. Aqui é o lugar do bálsamo. Aqui é o lugar do remédio. É aqui que eu olho para o caído e digo, é assim mesmo. Só não pode cometer o mesmo erro, mas aprenda, levanta, continua. Nós vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos esta noite. Eu te louvo, Senhor, porque me deu
o privilégio, eu reconheço o privilégio que é ter estado aqui esta noite com a responsabilidade de transmitir a esta igreja a tua palavra, nesta primeira festividade das irmãs. E falar conosco, ó Pai, de uma forma tão poderosa e direta, sobre a necessidade de termos um relacionamento contínuo, íntimo e pessoal com o Senhor. São as tuas respostas aos nossos dilemas que nos ajudará a continuar avançando e prosseguindo quando tudo quer nos fazer parar e recuar. Quantos, ó Pai, enfrentando algum tipo de tristeza, algum tipo de decepção, algum tipo de frustração, quantos sendo atacados pelo desânimo, a vontade de parar, quantos como Jeremias, até um gigante no púlpito, mas fora dele, diante do Senhor, quebrantado, falando do desejo de parar, de largar tudo, de voltar para trás. Mas nessa noite o Senhor nos reúne na tua casa e transforma este ambiente aqui, ó Pai, em um lugar de cura, em um lugar de derramamento de bálsamo, em um lugar, ó Pai, de respostas às nossas questões. Abençoe a tua igreja, muito especialmente estas vidas preciosas que se deslocaram até o teu altar, que tiveram a coragem de se expor, não diante dos homens, mas expondo o coração diante de ti, apresentando os medos, os temores, os dilemas, as perguntas, e dizendo: Deus, me responda, Deus, traga o bálsamo, traga a minha confiança que eu tinha e perdi, traga a minha fé que um dia eu já nutri e já não é mais a mesma, que aconteça como com Abraão, que chegou com temor e saiu crendo e teve a confirmação das promessas. Abençoe teu povo, a tua igreja, do altar até a porta eu peço a bênção do Senhor e respostas a todo aquele que a ti clamar, que o Senhor responda trazendo revelações grandes e firmes que ainda não conhecemos, para a glória do teu nome. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pode retornar ao seu lugar. Muito obrigado, pastor Bruno, pastor Denis, pela oportunidade. Retorna o microfone. Ao final estaremos ali com os materiais para quem desejar.